vida, tem milagre na tua família. Só quem acredita que você veio no lugar certo, levante a mão e glorifique o Senhor. Então quero te dizer uma coisa, louvado seja Deus. Enquanto o diabo está se levantando, se humilha na presença de Deus. Enquanto o diabo está falando de você, vai nos pés do Senhor. Eu estou sentindo ele aqui. Enquanto o inimigo está jogando seta, praga, obra de macumbaria, qual é o segredo, pastor? Se humilha, porque enquanto está se humilhando, aí a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. A Bíblia diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Mas isso só acontece com aquele que, aleluia, se humilha, com aquele, aleluia, que dobra o seu joelho, aquele que é separado para Deus, aquele que não se preocupa com as coisas materiais. É por isso que a Bíblia diz, aleluia, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas são o quê? Olha para cá, não se preocupa com o negócio de carro, casa, dinheiro, não. Isso vai ficar, irmão. Nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Aleluia. Pastor, mas por que Deus escolheu eu? Porque através de você vai ganhar a sua família. Quando Deus escolhe Saulo e transforma ele em Paulo, é interessante que ele vai escrevendo, aleluia, dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque ele foi, aleluia, louvado, escolhido por Deus. Deus transformou ele, e através dele foi a família. E eu quero profetizar, levanta a mão. Pastor, tá só eu, é só eu evangélico lá em casa. É tu mesmo que Deus te escolheu para te ganhar a tua família. Ah, pastor, mas lá em casa é uma tentação, é uma música mundana. Ei, querido, aleluia, o que vai firmar você na rocha, primeiro é a palavra, segundo é a promessa, terceiro é a fé. Se tu não acreditar, tá ruim, mas se tu acreditar, aleluia, que a partir de hoje tu vai levar milagre para tua casa, vai levar milagre para tua família. Levanta a mão, porque Deus está falando. Enquanto está aqui, Deus ele te guarda, Deus te protege, Deus abre a porta, Deus ele cura, Deus salva, Deus liberta. Ei, querido, tu não está aqui em vão. Enquanto está aqui, Deus te livra de todo mal, de toda seta, de toda fúria. Oxe, é noite do teu milagre. E acredite em milagre. Deus está dizendo, mesmo se arrastando, mas não desiste. Mesmo, aleluia, não tem, aleluia, força para andar, se arrasta, vem gatilhando, mas não larga a presença de Deus, porque está próximo para se cumprir a promessa de Deus na tua vida. Deus está falando para mim aqui agora, e aleluia, canta mais um pouco, ora mais um pouco, caminha mais um pouco, porque quem te prometeu, abre a boca, querido, porque quem te prometeu é fiel para cumprir a sua vida. O inimigo, ele fica no nosso derredor, já que ele não pode nos atacar, nos atingir, mas ele vai querer falar alguma coisa no nosso ouvido. Ou seja, o inimigo vai olhar para você e vai dizer de longe: ei, tu está orando tanto, cadê a tua família liberta? Cadê a tua esposa transformada? Mas tu ora, mas está dando tudo errado. Mas tu vai para a igreja, mas parece que o negócio está sendo pior. Aí Deus está falando lá do outro lado do teu ouvido, dizendo: não dá ouvido não, enquanto ele está falando, eu estou gerando o teu milagre, eu estou gerando a tua bela, você não está entendendo. É por isso que a Bíblia, aqui eu estou falando de gente que gosta de orar. É por isso que Jeremias diz assim: ó, clama a mim, respondeste eu, anunciei coisas grandes e firme que tu não sabe. Eita, eu quero profetizar. O que Deus tem para ti é coisa grande, o que Deus tem para tua casa é coisa grande, o que Deus tem para ti é milagre grande. Quem acredita em milagre, quem acredita em milagre, Deus está falando para mim que Ele não te trouxe aqui à toa não, Ele te trouxe aqui para te dizer que o milagre vai chegar para dentro da tua casa, no meio da tua família. Então caminha mais um pouco. Não adianta você nadar tanto, querido, e morrer na beira. Ei, chegou um varão comigo, eu falei: varão, bora fazer a obra. Quero descansar. Vou orar para descansar logo de vez. Não é tempo de descanso. Lá
e vou entregar. É tempo de guerrear. Porque enquanto a gente pensa em descansar, dá de nós sair para descansar, o macumbeiro está lutando 24 horas para ver a nossa família destruída. Enquanto nós queremos descansar, o diabo está lutando para botar nossos filhos nas drogas, nos vícios, na prostituição. Ei, pastor, o que é que eu faço? Aleluia, fala bem, me dá força, mas eu vou guerrear, eu vou guerrear. Eita, enquanto está guerreando, aí Jesus quebra toda a obra do diabo, Jesus fecha a cova, Jesus ele livra, Jesus ele guarda. Sabe por que Deus livrou você? Sabe por que Deus está livrando a tua família? Através de você, através da tua oração, através da tua perseverança. Eita, narabacalaba, subicalabacalabanderebe. Olha para cá. E o inimigo é 24 horas. Quando ele chega diante de Jesus, se tu é filho de Deus, tu transforma essa pedra em pão. Jesus dá logo uma valendo nele, não só de pão, e virar um pouco mais de toda a palavra que sai da boca de. Aí o diabo cai por terra, repara, depois ele se levanta de novo, te lança de para baixo, porque está escrito: seus anjos darão algo a teu respeito. Então ele caiu, mas depois se levantou e ele depois caiu de novo. Porque Jesus disse: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mas porque Jesus, ele venceu o inimigo através da palavra. Quer vencer do inimigo? Não é através de soco, não vem como te arriar, não. É através da palavra, através da perseverança. Aleluia. Aleluia, fica silêncio, deixa Deus agir. Ei, querido, sabe por que eu vou falar? Sabe por que tem Deus que não tem vencido batalha, guerra? É porque eu vou, eu faço, eu sou o cara. Aí joga isso, então vai. Enquanto tu quer ir, tu tá quebrando a cara. Mas quando tu fala: ei, eu não vou, mas ele vai, ele pode, ele tem, ele fica, ele era pra te fazer barulho aí. Não, desculpa eu falar, mas se tu não tá glória a Deus, tu tá com coronavírus, irmão. Aleluia, porque no culto de domingo, Jesus está dizendo que vai salvar a tua família e tu tá de boca calada, querido. Abre a boca, então entenda. Aleluia. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer que a gente venha se aproximar mais dele. Porque quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Aleluia. Quando você busca a presença de Deus, quando você faz a vontade de Deus, Ele age ao teu favor. Porque no culto como esse, a primeira coisa que você tem que ter é fé. Vou repetir de novo. Num culto como esse, você tem que ter fé. Se liga esse negócio, será, não, aqui no Jardim da Noite, você tem que ter fé. É chegar aqui determinado, ou tudo ou nada. Não, deixa eu entender, só aqui que está, que eu estou estudando aqui dentro. Eu vou repetir, só, aleluia. Num culto como esse, você tem que vir no tudo ou nada, acreditando que Deus vai dar vitória. Porque Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Você nunca vai ver sido 1-1 ou empate, 1-0, não. Sempre Deus, Ele ganha. Porque a Bíblia diz: por isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer toda a obra do diabo. O diabo faz, o meu Deus desfaz. O meu Deus se levanta, o meu Deus bota ele para correr, bota ele para o título dos infernos. Por quê? Porque toda vez que o adversário se levanta, o meu Deus guerreia por você. Entenda? Quem tem comunhão com Deus. Aconteceu nesse evento tudinho que fechou as congregações, que a igreja somos nós. Mas o inimigo até tocou na congregação, mas não tocou nos crentes cheios de azeite. Tocou até na congregação, mas não tocou no crente que está ligado com o Espírito Santo. Por quê? Porque enquanto ele tocou na congregação, o crente está lá no quarto dele orando, está lá na casa dele buscando. Mas eu estou falando de pessoas que guardaram a palavra. Quem está entendendo? Olha, vou ser sincero com vocês. Eu uso isso aqui porque nós temos que obedecer a lei do homem. Se não obedecer é R$150. E a gente não tem nem para sair, imagina. Para ajudar uma igreja, mas não dá
Mas isso aqui não protege ninguém, irmão. Algo que quem protege é Deus. Tem uma mulher lá perto de casa que ela dormia com isso, acordava com isso. Aí só escovava o dente, botava de novo, ainda pegou ainda com isso. Porque quem guarda é Deus, irmão. Aleluia, Deus, Ele protege. Não, acho que o povo não está entendendo. Eu acho que está só eu e os dois que estão bem aqui atrás. Eu estou falando que é Ele que te guarda. Eu estou dizendo que é Ele que te protege. Eu estou dizendo, aleluia, deixa o diabo se levantar. Mas os que é do Espírito do Senhor, aquele que o Senhor guarda, o diabo não toca. O diabo não toca. Só quem é filho de Deus, levanta a mão. Abre a boca. Irmão, eu estava orando, o Senhor disse, ei, fala, aonde tu ir, pode falar isso. Fala para meus filhos descansar, porque os meus eu cuido. Pastor, e os servos de Deus que foram? Isso aí é porque ele já acabou o tempo de fazer uma violada e vou ir. Se viesse para me levar, eu ia ficar até feliz. Mas ainda tem muita obra na nossa vida. Aleluia! Sabe por que tu não foi? Porque tem obra na tua vida. Tu não foi quando tu estava no Egito, tu vai agora. Não, ainda tu vai pregar, tu vai ver tua família liberta. Ainda tu vai ver tua mulher pregar, teu filho pregar, tua casa. Ser valoroso, servo de Deus. Amém? Então quando você está ligado com Deus, irmão, Deus é poderoso, Ele está no controle de tudo. Quem está entendendo? Quem já jogou dama assim no Egito? Levanta a mão. Sabe como é dama? Mexe para aqui, mexe para cá. Não é? Assim é Deus. Deus faz isso. Ele puxa para cá, ele para cá. Ele vai ligar, ele tira aqui, bota para ali. Assim vai indo. Porque, irmão, nós podemos estudar a Bíblia, pode fazer vários cursos, mas uma coisa que tu nunca vai entender, eu nunca vou entender, os projetos de Deus. Que a Bíblia diz que como pensa uma coisa, Deus pensa outra. Ninguém vai entender por quê? Porque Deus trabalha de uma forma que o homem não entende e nunca vai entender. Porque quando tu pensa que a tua bênção vem desse lado, vem desse. Quando tu pensa que é o fulano que vai te abençoar, ele é um próprio parente teu que tu nem imagina vai te abençoar. Quando tu pensa que vem assim, vem assim, vem assim, vem assim. Deixa eu ver. Não? É só a porta. Irmão, sabe por que Deus tem cada coisa na nossa vida? A gente vinha buscar Deus. Aleluia. Eu falei aqui numa igreja, eu vou falar hoje aqui. Se a gente, todo mundo tivesse na bênção, aqui na bênção, na vitória, nós não estávamos aqui. Aleluia. E se a gente tivesse pegado 600 contos do governo, a gente não ia nem estar aqui. Aí como você não pegou, está em análise, aí o senhor disse, não, vou deixar a análise melhorar mais um pouco. Vou apertar um pouquinho para ele buscar. Porque tem gente que só busca Deus, irmão, que eu estou no aperto mesmo. Porque tem uns por aí, da minha que aqui no Jardim hoje não tem. Mas tem uns por aí, quando está na bênção, esquece até de vir para a igreja. E quando vem, vai dia de domingo. Está pensando que Deus só está no dia de domingo. Nós temos que dar todos os dias. Parece que o glória diminuiu, né, irmão? Buscou Jesus segunda, busca terça, quarta, sexta, sábado, domingo, assim vai. Só me olha só de convidar. Me alegrei quando eu me disseram, vamos para casa do Senhor. Então só de convidar, ficou feliz, eu acho que quando ele estava lá. Não tem gente que entendeu, repetindo. Só de convidar ele, ficou alegre, imagina que quando ele estava lá. Por quê? Porque quando ele estava na casa do Senhor, ele estava ali adorando, glorificando, porque ele sabia que na casa do Senhor tem milagre. É aqui na casa do Senhor que Deus joga portanto. É na casa do Senhor que Deus quebra macumba. É na casa de Deus que Deus restaura a família. É na casa do Senhor que Deus, aleluia, peleja. É aqui. E quando você está aqui, na fiação com Deus, quando você está em casa com Deus,
Aleluia, quando você está, aleluia, você vem para cá com um propósito. Pode contar que você sai com a vitória. Quando você vem aqui e diz, Deus, eu vou ali na tua casa te adorar. Quem sabe você enfrentou chuva, lama, mas veio a busca de um milagre. E a Bíblia diz que todos que chegam diante de Deus, ninguém voltará com a mão vazia. Não deixe eu entender. Você vai sair daqui com a mão abençoada hoje. Deus falou para mim que Ele vai, eita, naravassia, candelébia, astéria. Aleluia, a tua bênção vai ser tão grande que tu vai ajudar até aquele que não tem. Mas entenda, só tem um que vai lutar para que as promessas não se cumpram. Aqui no verso 8, Ele está ao nosso redor, fingindo como leão, para que nos possa o quê? Ele está só nos observando. O inimigo, ele não gosta que você venha para a casa do Pai. Por quê? Porque ele luta. Às vezes, aleluia, falta luz, perde a chave da casa, aparece alguém para te visitar, só na hora que tu vai para o culto. O inimigo luta para a pessoa não chegar no culto. Por quê? Porque aqui tu vai sair como? Tu vai sair daqui alimentado com a palavra, não. Aleluia, aqui tu vai sair daqui alimentado desse pão. Esse pão aqui não é da padaria não, esse pão aqui é de Jeová, vem quentinho do céu. Aleluia, esse pão aqui, essa vitamina, é por isso que o inimigo luta, aleluia, para te não ouvir a palavra, porque quem tem a palavra, quem ama a palavra, quem gosta da palavra, quem acredita na palavra, acredita no mover, acredita em revelação, acredita, aleluia, em anjo, acredita em fogo, acredita em graça, quem acredita na palavra, acredita nos mistérios de Deus. Quando vê uma pessoa que não gosta da palavra, pode contar que ele não gosta de nada. Quem está entendendo? Na certa vez, Jeová pegou pesado dos discípulos. Aí ele disse, Senhor, palavra pesada, o povo tem ido embora já. Aí Jesus disse, vá, mas eu ir? Como é que eu vou? Se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Ou seja, está doendo, mas está gostoso. Está doendo, mas irmão, quando você caía assim de bicicleta, tinha uma ferida, você passava metiolate dói. Mas o efeito era na hora. Igual desertasse com um camarada toma. Sente só um, mas o camarada não consegue nem andar. Mas ele sente o efeito. Assim é a palavra. Quando aleluia, Deus ele fala, dói. Agora a marca está aqui, tá bacana, que tem uns que usa a marca e fica até assim, ó. Não dá para ver, mas Deus está vendo. Mas tem efeito. Aleluia. Sabe por que tem muita gente que está caindo, se desviando, outros largando a cruz? Falta disso. Pode ver que as pessoas não vêm para o culto de doutrina mais. Eita, parou glória. Vou falar com Deus também. Vai ter campanha, enche a igreja, mas vai ter culto de ensinamento. Só vem um espinho de gato. Por quê? Porque o povo não quer palavra. Mas é a palavra, meu irmão, que vira o homem na rocha. Aleluia. Senão, a Bíblia diz, se o povo não tiver palavra, aleluia, o povo se corrompe. Tem palavra. Você está firmado no que está escrito aqui. Diga agora, Deus. O povo erra por falta de quê? Vou te contar aqui. Deixa eu ver como o povo erra por falta de conhecimento. Só porque uma irmã ou um irmão, não estou muito lembrado, passou uma revelação que se achar um cabelo na Bíblia, bota num copo, toma porque é feio. Vai ser cura do corona, e você que não tem um coronavírus vai tomar e não vai te atingir. Meu irmão, todo mundo tomou lá perto de casa. As minhas irmãs, meus irmãos. Aí eu tenho 5 Bíblias, aí a minha irmã foi lá, bateu em casa, eu já estava deitado. Mano, escuta esse áudio. Escutei, né? Mulher falando no mistério. Porque abre a sua Bíblia, vai ter um cabelo e tal. Ela encontrou 5 cabelos nas minhas 5 Bíblias. Ela olhou para mim, e aí, mano, vai tomar? Falei, vou, sim, vou jogar fora, não estou doido. Não, mas tu não escutou que é o cabelo de um anjo? Irmão, a metade das irmãs bota o cabelo aqui. Vai saber de onde é esse cabelo?
Relaxa, graça, o negócio é sério. Ó, você está lendo a Bíblia, cai, aí o indivíduo vai falar que é o cabelo de um anjo na Bíblia. Aí todos que tomaram de ouvir ficaram com febre, dor na barriga, passaram quase 2 semanas tudo arriado. Sabe o que é isso? Falta disso. Não está, meu irmão. Me amostra esse mistério na Bíblia, que milagre vai acontecer através do cabelo. É heresia. Eu não faço isso. Tomar cabelo cheio de bactéria. Quem está entendendo? Sabe o que é isso? Aleluia! É que as pessoas é tanto mover, mas não quer se envolver aqui, ó. Quem está entendendo? Porque o mover principal é a palavra. Quem ama a palavra? Quem gosta da palavra? Quem lê a palavra? Quem mergulha na palavra? Aleluia! Pastor, eu leio, eu não estou tendo, às vezes eu não entendo. Pede o conhecimento para Deus, que Ele te dá a sabedoria. Pastor, eu não entendo muito também, porque eu estou aqui em calma. Vem para cá que tu vai aprender, vem buscar o conhecimento. É igual uma vez lá na minha igreja. Eu acredito, irmão, no vejo Deus, eu sou pentecostal, eu rodo, eu pulo, sapateio, eu corro. Uma vez uma irmã estava cheia lá na nossa igreja. Sexta-feira, quebra da maldição. Aí uma irmã, ela foi como daqui, vamos dizer, até lá, aí atravessou a rua e começou a rodar como se fosse lá do outro lado, daquele carro pra. Aí eu falei, não traz a irmã pra cá, todo mundo vai ver, fica um cara, a gente na rua olhando, quem está entendendo? Aí pegaram a irmã pro céu. Quando acabou, eu falei, irmã, me espírito, só você volta lá, pastor, você não pode impedir os mistérios. Se eu voltei até lá perto do carro, porque tinha uma obra de macumbaria lá. Aí eu disse para ela, se tiver uma daqui, se tu tem uma visão, uma obra de macumbaria em Castanhal, ou então lá no Maranhão, tu vai daqui rodando para lá? Ela falou, não, aqui mesmo eu quero, então pare com isso. Tu vai rodando aqui para cá, o carro te bate, te mata, lá vai prejuízo pro pastor. Quem está entendendo? Às vezes existem coisas que é sem nó. Porque quando Deus ele quer agir, tu está aí, Ele está agindo lá na tua casa. Tu está aqui, Deus ele já está quebrando todo mal. E tu já está aqui, Deus já está abrindo a porta. Tu está aqui, Deus já está pelejando pela tua vida. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de perto, Deus de longe, oh glória. Aonde, meu Deus, onde você nem imagina, aquilo que você nem pensa, Ele faz, Ele pode, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele vive, Ele reina para todos. Aleluia! Aí quando você ora, quando você medita, quando você busca, quando você tem uma separação para Deus, a Bíblia diz, se tu ouvir a voz do Senhor e obedecer às bênçãos, vem atrás de ouro. Quem está entendendo? Eu quero profetizar. Quero profetizar para encerrar. As bênçãos, sabe o teu endereço, sabe a tua casa, e ela vai vir até você. Mas para chegar até você, tu tem que obedecer, tu tem que se separar. Aleluia! Tem que ser menos de nós e mais para Ele, o Redentor, o Rei. Amém ou não amém? Você tem que buscar mais, você tem que fazer mais a vontade do Senhor. Aleluia! Todo dia, e todo dia nós somos dependentes de Deus, sim ou não? Que a Bíblia diz que um homem sem Deus parece uma folha seca, aonde o vento bate e ele leva. Já o homem com Deus, aí o apóstolo Paulo vai escrever, já é diferente. O apóstolo Paulo, quando o Senhor transforma ele, vai logo falando, Senhor, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Aí já é diferente, já não é o como eu quero, é como Deus quer. Não é o meu querer, é o querer de Deus. Quando você faz o querer de Deus, quando você ouve a voz de
Deus se obedece, tem milagre chegando. Por que Abraão é conhecido como pai da fé? Porque ele ouviu e obedeceu. Para encerrar, sabe por que tem gente que não recebe vitória? Porque ouve, mas não obedece. Se eu falar quem ouve a voz de Deus, todo mundo ouve. Agora, obedecer. O Senhor vai na madrugada, meu filho, minha filha, te levanta, meu alma, Senhor. Daqui a pouco eu olho, dorme de novo. Meu filho, vai buscar minha presença. Você está com uma cara de chuva, deixa para amanhã. Então o negócio não é ouvir, o negócio é obedecer. Diga agora, Deus. Graças a Deus que veio pessoas aqui que ouviram e obedeceu. É por isso que eu estou aqui. Porque você ouviu e obedeceu a voz de Deus. Mas tem outros não. Ouviu, mas não obedeceu. Está na pizzaria, amor a Deus. Quem está entendendo? Quando você ouve e obedece, aí é outra coisa. Quando você fala, Deus, deixe-me aqui, Senhor. Deixe-me aqui, ó, o pobre escuta aqui o teu filho. Faz a tua. Faz a tua. Agora a vontade do Senhor é mistério, que ninguém entende. Já olhou quando a mãe ora pelo filho? Senhor, olha meu filho nas drogas, te entrego nas tuas mãos. Senhor, onde é que vai entregar aqui? Na minha irmã é, tá bom. Aí o Senhor peraí. Já livrei, já guardei, já protegi ele, não quer papo, vou botar dentro da cadeia. Aí o Senhor tem que trabalhar dentro da cadeia com ele, aí já a mãe começa a chorar. Ai, Senhor, por que o Senhor colocou meu filho na cadeia? Eu não aceitei, tu botou na mão de quem? Então deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Tem gente que não está dando, tem gente que não está entendendo. Porque aconteceu essa porta fechada. É Deus apertando, se tu entregou na mão, deixa Deus agir, não te mete. Se tu entregou, deixa Deus trabalhar. Tem gente que fala, Senhor está aí meu escudo. A massa quebra, quando Deus começa a quebrar, e misericórdia, Senhor, não aceita. Puxa. Falei agora, hoje o pessoal já não é igual hoje. Né? Se tu entregou, deixa Deus agir. Porque o principal não é quebrar, o principal não é somente amassar. O principal é que tu vai ver o resultado depois de tudo isso. Deus ele amassa homem ignorante, mulher ignorante. Deus ele quebra, Deus ele amassa. Sabe aquele, não, meu irmão, vai na igreja que eu não vou. Aí já vai, deixa que esse daí eu vou pegar. Homem ciumento, deixa aí já vai, deixa que eu vou pegar. Parou até agora, né? Então deixa. Se você entregou na mão de Deus, deixa Deus agir. Sabe por que a gente não recebe vitória? É porque coloca e depois tira da mão do Senhor. O Senhor está nas tuas mãos. Faz a tua vontade. Meu pai não era crente. Entreguei uma vez na mão do Senhor. Senhor, olha meu pai, católico, tem raiva de crente. Pega ele, Jeová. Fez foco. No primeiro resultado que eu vi, ele não estava dizendo que eu estava falando ele para Deus, não estava devendo. Ele para ele libertar. Apareceu lá em casa tudo se tortando e batendo na porta. Estava dando derrame nele. A boca estava bem devagarinho. E eu fiquei olhando, disse, você não vai ajudar? Eu falei, é Deus amassando. Aí botaram ele na moto. Agora, ele não é crente, mas pensa no cara que lê mais Bíblia do que eu, é ele. Todo dia ele lê a Bíblia. E cada dia Deus está amassando. Amém ou amém? Levanta a mão que eu tenho uma palavra profética. Eu tenho uma palavra profética que é só para quem crê. Primeira palavra é essa. Não se meta aonde Deus está agindo. Segundo, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Terceiro, venha buscar Deus. Quarta, nunca perca a fé de Abraão. E quinto, nunca larga a cruz. E sexto, o Senhor vai te surpreender. Eita, aleluia. Sétimo, aleluia. Quem te viu verá. Tudo que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Oh, levanta a mão para a palavra profética. Levanta a mão,
Deus está falando aqui, ei mãe, ei pai, não se preocupa, estou agindo, é no deserto, estou agindo no deserto, alega o teu coração, porque Ele te trouxe aqui para te dizer, vai ter virada hoje, não desiste, caminha. Quando você chegar agora, como profeta, quando chegar na tua casa, tu vai ver a diferença. O demônio que tem botado contenda, desunião, o demônio que quer ver separação, o demônio que quer destruir, quando tu pisar lá, o capeta vai cair por terra, porque Deus não vai entrar junto contigo dentro dessa casa. Eu quero profetizar, eu venho aqui cheio, aleluia, de palavra profética, que Deus vai te tirar do aluguel, vai te dar tua casa. Eu vim de longe para profetizar. Deus vai transformar a tua família. Eu vim para ela de hoje para profetizar que essa situação vai passar essa prova e o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Quem toma posse do milagre que Deus está chegando hoje para te entregar nas tuas mãos. Não abaixa a cabeça, não murmura, caminha. Levanta a mão, porque Ele está falando aqui, filho, fala para a minha igreja que eu marquei esse encontro. O Senhor marcou esse encontro contigo, varão. Mais uma vez Ele fechar a copa. Ele marcou esse encontro contigo para te dizer que tu não ia passar de 27 dias. Eu não te conheço, mas fala para ele que eu que trouxe ele hoje nesse labirinto, e eu trouxe para dizer que a oração daquela serva eu ouvi, e fala para ele que grande é a minha obra de amar. Ele está dizendo para mim aqui, o Senhor, fala para ele que eu tenho enxugado as lágrimas dele. Só Deus sabe para onde tu passa. Tem hora que tu está bem, tem hora que a tua mente fica meio claro, dá vontade de sumir, a obra de macumbaria que fizeram contra a tua vida, que meu Deus, fizeram para ti não ser feliz, fizeram para ti não ter nada. Só Deus sabe como tu veio nesse lugar. O Senhor sabe o teu coração. O Senhor vai dizer que Ele sara. O Senhor vai dizer que hoje Ele leva o milagre hoje para dentro da tua casa. O meu Senhor falou para mim que a contenda de união que o diabo queria colocar, hoje o diabo cai por terra, porque manda ninguém vai te surpreender, vai te saber que é Deus que fala e revela. Tu pediu para o Senhor uma porta, eu vejo não é uma porta, mas um portão sendo aberto. Eu mando te dizer, toma posse do teu milagre. O Senhor falava para mim, falou, eleva-se a câmera, Ele te unge da cabeça aos pés. O Senhor peleja pela tua vida, aquela oração de meia-noite e meia. O Senhor vai dizer que Ele tem ouvido a tua oração. O Senhor vai dizer que Ele tem enxugado as tuas lágrimas. Diz o teu Senhor, não te preocupa, porque o Senhor se levantou no trono hoje para te entregar a vitória. Não te desespera, não desiste, porque Deus é fiel para te entregar a vitória. Deus está aqui. Deus está aqui. Vai levar hoje o milagre para dentro da tua casa, no meio da tua família. Porque quando eu fechei o olho rapidinho aqui, o Senhor vai dizer que Ele visita uma senhora, Derevasse. Porque eu vejo remédio, meio calavasse. Vai te saber, eu vejo uma preocupação na tua mente. Deus dizendo, não te preocupe. Porque quando tu estava vindo para cá, no meio do caminho, tu disse, eu vou ali porque eu quero que Deus fale comigo. Deus te trouxe para te dizer, enquanto tu está aqui, o milagre está chegando lá hoje. O Senhor falou para mim que Ele joga por terra as barreiras e impedimentos contra a tua vida. Parece que nada vai para frente na vida de vocês. Parece que não consegue nada, mas a partir de hoje, essa barreira cai por terra. Hoje esse impedimento cai por terra. E se eu sou homem de Deus, ainda esta semana vocês vão contar testemunho, porque o Senhor assina a vitória e coloca na porta o Senhor falou para mim, eu jogando por terra a inveja, estou jogando por terra a falsidade do teu caminho, estou jogando por
te trouxe para te falar isso. Nunca desista. E o Senhor toca na tua saúde. A falta de ar que tu estava sentindo de vez em quando, de repente, eu vejo Deus movendo céu e terra ao seu favor. O Senhor falou para mim, sabe, está fazendo uns 3 dias aquela noite que tu não conseguiu dormir. O homem de branco te visitou. Grande obra que Deus tem na tua vida. Tu é mimado na mão de Deus, desde o meio da tua mãe. O diabo tentou tirar a tua vida. Mas Deus te trouxe para te dizer, grande é a obra. Glória a Deus. Que Deus vai realizar na tua vida. Toma posse do teu milagre. Amém ou amém? Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Levanta a mão só quem é vencedor. Porque Deus falou para mim, meu Deus, vai ter milagre, vai ter milagre. Ainda essa semana, se eu sou homem de Deus, ainda essa semana tu vai contar testemunho. Eu já estou mas é para te contar, viu, irmão? Aleluia, vai contar testemunho, porque Deus falou para mim que a partir dessa hora que tu veio, agora Deus está jogando por terra toda a barreira, o impedimento, aleluia, eu vejo libertação, eu estou vendo cura nos hospitais. Enquanto tu está aqui, tu disse, Deus, visita o meu filho, visita minha mãe, Deus, eu disse, enquanto tu está aqui, eu estou guerreando pela tua família. E a Deus trabalha na vida sentimental de pessoas aqui. Só Deus sabe, dentro da casa, uma briga do inferno. Era só até hoje, porque quando tu pisar lá, o Senhor vai guerrear junto contigo. Aleluia. Tem gente aqui, aleluia, louvado a Deus que não ia vir. Mas o Senhor te trouxe para te dizer que nessa peleja tu não há de pelejar. Quem peleja é Deus. Ele nada contra. Não tem coração duro para o nosso mestre. Ele quebra coração duro, ele amassa, ele transforma. Aleluia. O que eu tenho que fazer, pastor? Só tenha fé e permanece. Porque os homens aqui vai ter milagre também na tua vida. E tudo aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus não é para que ninguém fique conhecendo o que ele falou para falar. Não é tempo de ir embora, largar tudo. Quem tem que sair é o capeta. Porque tu disse para Deus ainda hoje, Senhor, só me dá força. Eu não sei mais o que eu faço. Quando a tua força termina, a força de Deus chega. Quando tu fala, Senhor, eu não posso, aí ele fala, eu posso. Quando tu diz, Senhor, eu sou pequeno, ele diz, eu sou grande. Quando tu diz, Senhor, está fechada a porta, ele vai dizer para ti, eu abro porta de uma porta. Deus, ele peleja pela tua vida. Toma posse do teu milagre. Diga glória a Deus. Amém ou amém? Bom, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua casa. Deus venha abençoar o seu ministério. Aleluia, que Deus ele possa, aleluia, abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida na vida de cada um. Uma coisa eu te digo, você não está perdendo tempo, você ganha tempo diante de Deus. Tem gente aqui que fica às vezes apavorado para ir embora. Para minha casa, eu quero comer pizza. Relaxa. E quando tu está aqui, às vezes quando passa um pouquinho é porque ele está te dando livramento. Quando passa um pouquinho é porque Deus está te surpreendendo. Eu acho que é só Deus que entendeu. Aleluia. Então fala para o teu irmão, para ele, relaxa. Fala para ele, relaxa. Mas meu Deus, está gerando um milagre para a nossa vida. Quem acredita, bote em palma, bem forte, bem forte. Bem forte para Jesus. Convido você a ficar de pé para adorar o Senhor.